Você já passou ou está passando por um término de relacionamento? Olha, o vídeo de hoje eu vou falar sobre término de relacionamento. O que tem por trás da dor emocional, do apego, da dependência emocional, da carência. Sou Wagner Lapento, eu sou psicanalista e te peço, antes de assistir esse vídeo, para me seguir aqui no YouTube. Deixe o seu like, e também acione o sininho, porque aí o YouTube te avisa quando eu lançar mais vídeos. Então vamos lá, vamos falar sobre relacionamentos, as dificuldades enfrentadas pelas pessoas em lidar com términos de relacionamento, repetir padrões ou permanecer em relações abusivas são profundamente enraizadas em fatores psicológicos, fatores emocionais, muitos dos quais remontam à infância e ao inconsciente, não é? Então, o término de um relacionamento muitas vezes ativa sentimentos de perda, de rejeição, de abandono. Esses sentimentos podem ser vividos de forma intensa porque evocam experiências passadas, muitas vezes inconscientes, ligadas a situações de separação ou de rejeição na infância. Quando um vínculo ele é rompido, não é apenas a relação presente que está em jogo, mas também memórias primordiais de conexão e cuidado com figuras paternas, figuras parentais. Muito mais além do que a gente imagina, né? Então existe uma dinâmica por trás de um relacionamento mal sucedido, de um comportamento abusivo, de um relacionamento disfuncional, não é? A idealização do parceiro, da relação, pode tornar difícil aceitar o fim. A pessoa pode resistir à perda do que aquela relação simbolizava: segurança, estabilidade ou até mesmo uma projeção de completude pessoal. Então, por isso, o término ele pode ser vivenciado como uma ferida narcísica, desafiando a autoimagem e a capacidade de lidar com a própria solidão. Mas então, por que repetimos padrões? Essa é a grande pergunta, né? Talvez você conheça alguém, ou talvez você tenha repetido padrões. A repetição de padrões pode ser explicada pelo conceito psicanalítico de compulsão à repetição. Freud ele descreveu esse fenômeno como uma tendência inconsciente de reviver experiências ou dinâmicas emocionais não resolvidas na tentativa de dominá-las ou transformá-las. Então, por exemplo, uma pessoa que cresceu em um ambiente onde não se sentia valorizada pode inconscientemente buscar parceiros que reforcem essa mesma sensação de desvalorização, ou seja, repetindo assim o cenário familiar. E além disso, os esquemas emocionais formados na infância moldam as expectativas da relação. Se alguém aprendeu a associar amor com estabilidade, com instabilidade, com sofrimento, pode procurar relações que recriem essa dinâmica, mesmo que sejam prejudiciais. E isso ocorre porque o familiar, mesmo que disfuncional, ele é percebido como um seguro pelo inconsciente, não é? Uma outra pergunta muito comum também é: por que nos sujeitamos a relações abusivas? A permanência em relações abusivas também pode estar ligada a questões inconscientes e a dificuldade de romper padrões emocionais. Muitos indivíduos em relações abusivas, elas internalizam, na verdade, a culpa e acreditam que são responsáveis pelo comportamento do parceiro. Essa dinâmica frequentemente se relaciona com uma baixa autoestima desenvolvida em contextos familiares onde suas necessidades emocionais não foram validadas, não é? Um outro fator também é o medo da solidão, muito comum, muito pertinente nas relações. Para algumas pessoas, a ideia de estar sozinha é mais assustadora do que suportar o abuso, porque a solidão pode trazer à tona angústias profundas, como o medo do abandono ou do desamparo. Há também a esperança de que o parceiro mude, alimentando a ilusão de que com esforço suficiente a relação pode ser resgatada. Talvez você conheça alguém que viva nessa dinâmica, não é? Essas dinâmicas são muito complexas e exigem um olhar cuidadoso para as histórias pessoais e as feridas emocionais de cada indivíduo. Falando sobre a psicanálise, ela pode ser uma ferramenta muito poderosa nesse processo, né, ajudando a pessoa a tomar consciência
das forças inconscientes que moldam suas escolhas e a reconstruir uma relação mais saudável consigo mesma e com os outros. Somente quando se acessa e trabalha essas questões profundas, é possível romper os ciclos repetitivos e buscar relações mais seguras, relações mais satisfatórias. Uma outra questão muito comum que a gente vê nos termos de relação ou mesmo na dificuldade de terminar uma relação é os benefícios secundários. Bom, os benefícios secundários em um relacionamento refere-se aos ganhos inconscientes que uma pessoa pode obter ao permanecer em uma situação que, à primeira vista, parece disfuncional ou insatisfatória. Então, esses benefícios são, muitas vezes, invisíveis para quem os vivencia, mas que exercem um papel significativo ao reforçar a dificuldade de sair da relação. Eu vou citar aqui nesse vídeo os principais benefícios secundários que podem prender uma pessoa em um relacionamento. Talvez você, se viveu uma relação assim, possa se identificar com algum desses que eu vou falar nesse vídeo. Sentimento de propósito ou utilidade. Em relações disfuncionais, especialmente aquelas marcadas por abuso ou dependência emocional, algumas pessoas encontram um senso de identidade ou valor ao cuidar do outro. Sentem-se necessárias ou importantes ao assumir o papel de salvadoras ou reparadoras do parceiro. Você conhece alguém assim? Que se doa demais na relação e que faz de tudo pelo parceiro, até esquecendo de si próprio, né? Essa dinâmica de querer cuidar, de querer ser o salvador da pátria, né? Então esse ganho inconsciente pode ser um reflexo de experiências anteriores onde aprenderam a condicionar sua autoestima à capacidade de agradar ou cuidar dos outros. Uma outra questão também é evitar a solidão, ou seja, a solidão é um temor, né, profundamente enraizado em muitas pessoas, principalmente se há traumas de abandono ou negligência lá na infância. Não é? A gente volta de novo na infância do sujeito. Permanecer em um relacionamento, ainda que insatisfatório, pode parecer menos doloroso do que enfrentar o vazio emocional que a solidão traria. Assim, a relação funciona como uma barreira, olha que interessante, hein? Contra o desconforto interno. Uma validação social, medo de julgamento, também é muito pertinente ao nosso mundo contemporâneo. Hoje a sociedade, né, que muitas vezes exerce uma pressão invisível para que as pessoas estejam em relacionamentos, principalmente em culturas onde o sucesso pessoal está associado ao estado civil. Permanecer em um relacionamento pode fortalecer uma sensação de pertencimento ou de conformidade com as expectativas sociais, evitando julgamentos externos sobre ser solteiro ou fracassar em uma relação. Uma outra questão também é a zona de conforto e o medo do desconhecido. Esse também é um item que é muito comum, eu tenho visto bastante, né, nas relações, que é, mesmo em situações dolorosas, o familiar ele é frequentemente percebido como menos ameaçador do que o desconhecido. Então, sair de um relacionamento exige enfrentar mudanças, incertezas, como reconfigurar rotinas, construir uma nova rede social ou redefinir metas individuais. Então, essa dificuldade de lidar com a instabilidade pode fazer com que a pessoa prefira se apegar ao que já conhece, não é? Aquele famoso ditado, é o que tem para hoje. Então, eu vou ficar nesse relacionamento porque eu não consigo me enxergar em outro, eu não consigo me enxergar na sociedade, às vezes eu não consigo seguir a vida, não consigo estudar, não consigo trabalhar, então é melhor eu ficar aqui. Ganhos emocionais e manipulação. Aí a gente entra numa questão um pouco mais complexa, né? Em algumas relações dinâmicas de manipulação, eles podem criar benefícios secundários para ambas as partes, né? Então, a pessoa pode, por exemplo, se sentir especial quando o parceiro demonstra ciúmes ou dependência emocional. Em relações abusivas, o ciclo de abuso, seguido de reconciliação, pode proporcionar momentos de afeto intenso que criam uma ilusão de conexão ou de esperança de mudança. Uma confirmação de crenças disfuncionais, ou seja, muitas pessoas permanecem em relações que validam crenças inconscientes sobre si mesmas, como não sou merecedor de amor,
Não é? Você conhece alguém assim que fala dessa forma? Ou eu sempre serei rejeitado. Então esse padrão, ele embora prejudicial, ele reforça uma visão de mundo internalizada na infância, evitando o desconforto de confrontar essas crenças e buscar algo diferente. Uma outra coisa muito comum também, essa que eu vou falar agora, que eu também vejo com muita frequência, é as vantagens materiais ou práticas. Então, questões financeiras, moradia, os filhos podem dificultar o rompimento de um relacionamento. Em algumas situações, o relacionamento oferece segurança prática ou instabilidade que a pessoa teme perder, mesmo que emocionalmente o custo seja alto. Os benefícios secundários não implicam que a pessoa escolhe conscientemente permanecer em uma relação ruim. Em vez disso, essas dinâmicas elas vêm para revelar como as necessidades inconscientes moldam escolhas, mesmo quando elas parecem irracionais, né? Reconhecer esses ganhos e compreendê-los no contexto da sua história pessoal é um passo essencial para romper esse ciclo de sofrimento e buscar relações mais saudáveis, relações mais equilibradas. Voltando a falar da psicanálise, a psicanálise ela pode ser particularmente ali útil nesse processo, porque ela vai ajudar o paciente a trazer essas motivações inconscientes à luz, trazendo a consciência para que possa ser feita uma elaboração, a pessoa possa se entender por que está funcionando isso na vida dela. E, por fim, eu quero falar de uma coisa também muito importante, que eu também observo muito, que são as ameaças psicológicas praticadas por abusadores em relações com pessoas dependentes emocionais. As relações abusivas frequentemente se caracterizam por um ciclo de manipulação, um ciclo de controle, de violência psicológica, né? O gaslight. Tem até vídeo no meu canal falando sobre isso, tá? Em contextos onde uma das partes é emocionalmente dependente, os abusadores podem se valer de diversas ameaças psicológicas para reforçar o seu poder e manter o controle sobre o parceiro. Essas ameaças muitas vezes são sutis, são extremamente prejudiciais e têm como objetivo minar a autoestima da vítima, isolá-la, perpetuar a relação de abuso. Eu vou falar agora também nesse vídeo alguns das principais estratégias, né, e as suas consequências. Primeiro, o medo da perda ou do abandono. Uma das táticas mais comuns do abusador é ameaçar. Então, de forma direta ou indiretamente, o rompimento da relação. Então, para pessoas dependentes emocionais, a ideia de ser abandonado é devastadora, porque ela acredita, né, que frequentemente associa o valor pessoal à presença e à validação do parceiro. O abusador, então, ele explora essa vulnerabilidade, dizendo frases como: se você continuar assim, eu vou embora, não é? Uma frase muito comum que os abusadores falam é: ninguém vai te amar mais do que eu. Isso é muito comum, né? Então essas ameaças criam uma atmosfera de medo constante e levam a vítima a se esforçar ainda mais para agradar o parceiro, e mesmo que isso signifique abrir mão da sua dignidade, do seu bem-estar, da sua paz. Uma outra questão é a desvalorização e a diminuição, o sentimento de menos-valia, que é uma outra forma de ameaça psicológica, que é atacar a autoestima da vítima, fazendo acreditar que não é boa o suficiente ou que não merece algo melhor. Então, como é que acontece isso? Com comentários depreciativos, não é? Ou seja, depreciativos são usados para enfraquecer a autoconfiança. E que comentário que é esse, né, Wagner? Bom, comentários do tipo: você nunca vai conseguir sem mim. Você não é inteligente, você não é bonita, você não é capaz o suficiente. São comentários muito sutis, mas que que causam um efeito muito grandioso, né? E com o tempo a vítima ela internaliza essas mensagens, ficando cada vez mais dependente do abusador como sua única fonte de validação. E isso reduz a percepção de suas próprias capacidades e dificulta a possibilidade de sair da relação. Uma outra questão é o isolamento social, também muito pertinente, né? Quando o abusador frequentemente tenta isolar a vítima da sua rede de apoio emocional, né? Como amigos, familiares. E para isso ele utiliza estratégias como críticas aos entes queridos da vítima, não é?
a criação de conflitos ou até mesmo ameaças diretas, como seus amigos só querem acabar com o nosso relacionamento. Já ouviu essa frase? Uma outra frase muito comum também, se você falar com a sua família sobre nossos problemas, vai se arrepender. Tentando de alguma forma isolar, né, o sujeito, o parceiro ou a parceira, dos seus entes queridos, né, da sua rede de apoio. E esse isolamento ele enfraquece os recursos externos da vítima, tornando-a ainda mais dependente do abusador e eliminando possíveis intervenções externas que podem ajudá-la a sair da relação. Uma outra coisa também muito pertinente é a culpa e a manipulação emocional. Eu também tenho um vídeo no meu canal falando sobre isso, tá? Os abusadores são hábeis em distorcer a realidade para fazer a vítima se sentir culpada por problemas na relação. E isso vai incluir manipulações como frases, né? O abusador ele fala: você está me deixando louco, eu só faço isso porque te amo. Se você me amasse de verdade, não me faria passar por isso. Você entende que isso são frases que talvez você na sua relação deva ter escutado e não deva ter assimilado o poder impactante que tem uma frase dessa? O quanto destrutivo pode ser uma frase dessa? Então essa inversão de papéis cria um ciclo de autoacusação na vítima, que passa a acreditar que o comportamento abusivo do parceiro é de sua responsabilidade. Isso a impede de reconhecer o abuso como algo externo e injustificável. Ameaças veladas ou diretas, ou seja, em relações mais intensamente abusivas, o parceiro controlador pode recorrer a ameaças explícitas para manter a vítima em uma posição de submissão, como ameaçar a prejudicar a vítima fisicamente ou expor segredos pessoais. Estamos numa era de redes sociais, a pessoa pode querer expor um vídeo íntimo, né? Muito comum. Usar filhos ou questões financeiras como forma de coerção, né? Se você me deixar, eu tomo a guarda das crianças. Essas ameaças criam um ambiente de terror psicológico, onde a vítima sente que não tem saída sem sofrer consequências graves. Uma alternância entre afeto e abuso também muito comum. Isso é muito comum também em pessoas que têm um transtorno do narcisista, né? Esse padrão ele é um ciclo de abuso seguido de momentos de aparentemente arrependimento, de afeto. O abusador ele pode prometer mudar, né? Ou demonstrar carinho após um episódio de violência emocional, criando uma confusão na vítima. Ele vai usar frases como: eu só explodi porque você me provocou, ou eu não consigo viver sem você. Reforçam o vínculo e geram esperança de que a situação melhore. Essa alternância mantém a vítima emocionalmente ligada ao abusador, reforçando a dependência e dificultando o rompimento da relação. As consequências para a vítima, diante de toda essa dinâmica, diante de toda essa ameaça, velada ou não, né, são ameaças psicológicas muito impactantes, né, que tem um impacto devastador. E a vítima pode desenvolver, durante nessa relação, a ansiedade constante, a sensação de aprisionamento, uma dificuldade em confiar em si mesma e em outras pessoas. A pessoa, ou seja, ela fica refém, né, com medo, pode desenvolver também síndrome do pânico, pode desenvolver uma depressão, pode desenvolver um sintoma de estresse pós-traumático, né? Quanto mais tempo a vítima permanece na relação, mais difícil se torna romper o ciclo, porque o abusador ele consolida o seu poder emocional sobre ela. E aí a gente fala agora, então, por final, a gente fala sobre os caminhos para uma separação, os caminhos para um possível rompimento, né, com um abusador. Reconhecer essas dinâmicas é o primeiro passo para sair de uma relação abusiva. Então a terapia é importante, o grupo de apoio é importante. É importante a pessoa se conhecer, identificar as ameaças, identificar os padrões de manipulação. Todos esses que eu falei aqui no vídeo, tem muito mais, né? Mas esses são os principais que a gente analisa por aí. Então, reconstruir a autoestima, a autoconfiança e, de alguma forma, planejar uma saída segura da relação, caso necessário. As ameaças psicológicas, elas são, eu sempre falo que elas são armas poderosas, usadas por abusadores para manter o controle em relações com pessoas emocionalmente dependentes.
não é? Embora possa ser difícil identificar inicialmente, é fundamental entender que o abuso nunca é justificável. Grave muito bem isso. Ele nunca é justificável. Investir no autoconhecimento e buscar um suporte externo são passos essenciais para quebrar o ciclo de manipulação e construir uma vida mais saudável e uma vida mais livre. Eu sou Wagner Lapenta, eu sou psicanalista clínico e não se esqueça de me seguir no YouTube, Psi Wagner Lapenta. Um forte abraço e até a próxima.